Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre arranjo. Então, arranjo é mais um dos conteúdos de análise combinatória. Então a gente já viu aí no início a parte de permutação, a parte de fatorial, vimos também o princípio multiplicativo e agora a gente vai ver sobre arranjo. Então o que seria isso? Para calcular o arranjo, é um tipo de agrupamento em que você vai usar esta fórmula aqui para calcular. Então, o arranjo de n elementos tomados P a P, que é a forma que a gente fala, vai ser igual a n fatorial. O fatorial, como vocês já viram, a gente calcula multiplicando em ordem decrescente do número até chegar no 1. Por exemplo, 3 fatorial, então vai ser 3 vezes 2 vezes 1, certo? Dividido por n menos p fatorial, ok? Então essa é a fórmula que a gente vai utilizar para resolver problemas que envolvem arranjo. Aí quando a gente chegar nos problemas, aí você vai ver a diferença quando é que usa esta fórmula. Então inicialmente o objetivo agora é saber como calcular. Aí depois a gente entra nos problemas. E para calcular, então eu tenho aqui, ó, arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Então esse n representa o total geral do conjunto, tá? Se eu tenho, por exemplo, numa sala 30 alunos, desses 30 alunos eu vou escolher 3 alunos para formar uma comissão, então 30 representa o valor total, que é o n, certo? E o 3 seria a formação que vai ser formado nesse grupo, nessa sala, certo? Então vamos lá. Como que eu vou calcular o arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2? Primeira coisa, eu vou usar a minha fórmula, certo? Qual que é a fórmula? N fatorial dividido por, essa exclamação aqui indica fatorial, n menos p fatorial. O n vai ser sempre o primeiro número que vai vir aqui, ó. Sempre, tá? Então o n vale 4. 4 fatorial dividido por, aqui vai ficar o quê? O n vale 4, menos p. P sempre será o segundo número aqui. Então, p aqui vale 2. Opa! Fatorial. Então, isso aqui vai ser igual a, o 4 em cima continua, dividido por 4 menos 2 vai dar 2 fatorial. Quando a gente viu a parte de fatorial, divisão de fatorial, então a gente viu a forma de fazer isso aqui. Tem duas formas. Ou você desenvolve o fatorial de cima, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, acha o resultado. Calcula o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, acha o resultado e divide o total de cima pelo total de baixo. É uma forma. Mas existe uma outra forma mais simples. Qual que é? Desenvolve o fatorial de cima até chegar no fatorial de baixo. Então aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por que eu parei no 2? Porque o denominador aqui é 2. Tá? Sobre 2 fatorial. E aí eu posso simplificar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Aí fica mais fácil, não precisa de você desenvolver todo o fatorial. E aí sobrou o quê? 4 vezes 3. Então aqui vai dar 12, certo? Então esse é o resultado de arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Agora vamos calcular esse de baixo aqui. Então a primeira coisa, colocar a fórmula. Quanto que vale o n aqui? Vale 4. Fatorial dividido por n, que é 4, menos 1 fatorial. Então, isso aqui vai ficar 4 fatorial dividido por 4 menos 1 vai dar 3 fatorial. Aí eu vou desenvolver o fatorial de cima até chegar no 3. Então, vai ficar 4 vezes 3, e aí eu já vou parar. Colocar fatorial, não esqueça do símbolo de fatorial no final. Dividido por 3 fatorial. Isso aqui vai ser igual.
Posso simplificar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial e sobrou o quê? 4. Ok? Uma observação aqui, ó. Sempre que vocês for calcular o arranjo em que o segundo número aqui for 1, ou seja, P igual a 1, o resultado vai ser sempre o valor do N que vem aqui. Nesse exemplo, o resultado foi 4. Se fosse, por exemplo, arranjo de 6 elementos tomados de 1 em 1. Então, o resultado seria 6. Ok? Agora, vamos ao próximo exemplo. Calculando aqui. Primeiro, colocando a fórmula do arranjo. N fatorial dividido por N menos P fatorial. O N é o primeiro número, que é 4. Fatorial dividido por... Aqui, o N é 4 e o P também é 4. Então, vai ficar 4 menos 4 fatorial. Então, 4 fatorial em cima continua. E embaixo, 4 menos 4 vai dar 0 fatorial. E aí, quando a gente viu sobre fatorial, o valor do fatorial de 0 vale 1, certo? 4 fatorial dividido por 1. Então, vai ser o resultado o quê? Todo número dividido por 1 é igual ao próprio número. Então, isso aqui vai ser igual a 4 fatorial, certo? Porque 4 fatorial dividido por 1 é igual a 4 fatorial. Isso é a propriedade da divisão por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, agora eu tenho que saber o valor do 4 fatorial. Como que eu calculo o valor de 4 fatorial? Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Certo? Então, tá aí o resultado, 24. Uma observação. Sempre que você for calcular um arranjo em que o valor total do conjunto é igual aos valores que você vai fazer as tomadas, por exemplo, arranjo de 4 fatorial tomados de 4 em 4, ou seja, o elemento total vai ser igual ao que você vai retirar do grupo. Então, para calcular, é só você calcular aqui o número que vier aqui fatorial. Por exemplo, nesse caso, 4 fatorial. Ou seja, você vai calcular o N fatorial. Quando você calcula o fatorial, que aqui foi o 4 fatorial, porque aqui é 4, aí deu 24. Se fosse arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5, você iria calcular 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que daria 120, ok? Próximo exemplo. Primeiro, coloco a fórmula N fatorial sobre N menos P fatorial. Quanto que vale o N? Primeiro número, 4. Fatorial dividido por... Aqui vai ficar o quê? N, que é 4, menos 0, que é o segundo número, fatorial. Quanto que dá 4 menos 0? 4 menos 0 vai ser 4. Olha só, eu não tenho 4 fatorial em cima, não tem 4 fatorial embaixo, então eu posso simplificar isso aqui, certo? O fatorial vai sumir. Ah, então se sumir o resultado é 0? Não. Quando acontece esse caso aqui, que número que teria antes multiplicando aqui que não aparece? Não é o número 1, certo? Então esse aqui vai ficar igual a 1, certo? Se você desenvolver o 4 fatorial aqui, por exemplo, o 4 fatorial não é 24? Aqui embaixo, o 4 fatorial não vai ser 24 também? E quanto que dá? 24 dividido por 24 vai dar 1. Só que não precisa de você fazer isso. Sempre que forem iguais, você pode cancelar o fatorial e o resultado vai ser sempre 1. Ok? Bom, então tá aqui feito a introdução inicial, né, de como calcular o arranjo. E agora a gente vai fazer a aplicação disso aqui nos problemas. Então vou dar uma pausa aqui, apagar o quadro, colocar o problema e voltar em seguida. Ok?
Então, continuando aí. Então, no segundo exemplo, nós temos aqui, numa sala de aula, 6 alunos participaram de uma competição. E o primeiro colocado foi premiado com uma medalha de ouro, o segundo com uma medalha de prata e o terceiro com uma medalha de bronze. De quantas maneiras pode ocorrer essa classificação? Então, quando você está diante de um problema, a primeira coisa que você tem que analisar é se a ordem dos elementos altera o resultado. O que seria elementos? São os participantes do grupo. No caso aqui, são os alunos, tá? Então, se os alunos mudar de ordem, vai influenciar no resultado? Então, se a sua resposta for então você vai usar arranjo. Viu a dica? Percebeu aí? Ó, altera, por exemplo, o aluno Paulo, se ele chegar em primeiro lugar, vai ser um resultado, ele vai receber medalha de ouro. Se ele chegar em segundo lugar, ele vai receber medalha de ouro? Não. Ele vai receber uma medalha de prata. Então, a ordem dele chegar aqui vai alterar o resultado. Então, quando você faz a pergunta, a ordem altera o resultado? Aí, se você responder, altera, né? Então, se você altera o resultado, você vai usar arranjo, tá? É porque tem uma outra forma, que é a combinação, que a ordem não altera. Quando não altera, você usa combinação. Quando a ordem dos elementos altera o resultado, aí você usa arranjo. Pode usar essa expressão também, ó. Se a ordem altera, eu uso arranjo. Olha, A de altera, arranjo. Também começa com A, certo? Mas o mais fácil de vocês lembrar é isso. A ordem altera? Então, arranjo. Ok? Muito bem. Eu já sei que eu vou usar a fórmula do arranjo. Agora, a fórmula do arranjo é de n elementos, que é o valor total, tomados P a P. Certo? Qual é a fórmula? Então, a fórmula vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial. Essa é a fórmula que a gente vai usar, que é essa aqui. Certo? Agora, nós temos que identificar quem é o n. O n é o total geral de alunos que participou da competição. No caso aqui, foram o quê? 6 alunos participaram. Então, esse 6 aqui vai ser o n. Então, eu vou ter o quê? Arranjo de 6 elementos tomados de quanto em quanto? Agora, veja bem. Quantas pessoas vão ser classificadas? Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Então, serão 3 pessoas premiadas, 3 em 3. Então, aqui, o P aqui vai valer 3, certo? Então, eu vou calcular o arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3. Então, como que eu vou fazer isso aqui? 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. Então, em cima continua, embaixo. Quanto que dá 6 menos 3? Vai dar 3 fatorial. Agora é só calcular isso aqui. Aí nós já vimos no primeiro exemplo como fazer o cálculo dessa situação. Você não precisa calcular o 6 fatorial todo, nem o 3, e dividir um pelo outro. Existe uma forma mais rápida. Você vai desenvolver o 6 fatorial até chegar no 3 fatorial. Então vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, aí para no 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Isso aqui vai ser igual a... No caso ali agora, aí eu vou cancelar esse 3 fatorial de cima com esse 3 fatorial de baixo, certo? E aí vai ficar o quê? Então, o arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3 vai ser igual a... Aqui, o fatorial foi cancelado, então sobrou 6 vezes 5, 6 vezes 5 dá 30, e 30 vezes 4 vai dar 120, porque 3 vezes 4, 12, mais o 0. Então, isso aqui vai ser igual a 120. Então, nós temos agora o resultado do cálculo desse problema aqui. Então, o arranjo de 6 tomados 3 a 3 vai ser igual a 120. Ou seja, se 6 alunos participam dessa competição e vão ser 3 premiados, existem 120 maneiras diferentes
de ocorrer esta classificação. E aí agora é só você dar a resposta do problema de acordo com o que perguntou aí. De quantas maneiras pode ocorrer essa classificação? Certo? Isso aí são maneiras distintas, né? Diferentes. Então, resposta. De quantas maneiras pode ocorrer essa classificação? Aí você vai responder. Essa classificação pode ocorrer de 120 maneiras diferentes. Ok? Bom, então esse é o exemplo 2. Então agora eu vou apagar o quadro e voltar na sequência para fazer o exemplo número 3. Ok? Então aguarde aí só um minutinho. Continuando aí, então exemplo número 3. Em uma empresa, 5 pessoas se candidataram ao cargo de diretor e vice-diretor. Determine de quantas maneiras distintas esta escolha pode ser feita, certo? Então, primeira coisa que você vai analisar, a ordem dos elementos aqui, ou no caso das pessoas, a ordem vai alterar o resultado? Então, a resposta é aham. Então, eu vou usar arranjo, ok? Por que altera? Então, veja bem, ó, vou colocar do lado aqui só para vocês entenderem. Então, Paulo. Então, ele pode ser diretor e Maria, por exemplo, pode ser vice-diretora. Então, eu vou representar aqui Paulo por P, Maria por M, certo? Então, veja bem, estou dando um exemplo aqui de 2 pessoas, mas são 5 pessoas, tá? 5 pessoas. Eu só vou colocar a questão de a ordem aqui. Se eu tiver Paulo como diretor e Maria como vice-diretora, ou se eu tiver Maria como diretora, isso aqui é um caso, e aqui Paulo como diretor, então essa formação aqui vai ser diferente dessa. Então a ordem altera o resultado, certo? Quando você analisa, que aqui são tomados de 2 a 2. Por que 2 a 2? Diretor e vice-diretor. Então, tomados 2 a 2. Mas quantas pessoas você vai fazer a verificação? São 5 pessoas, certo? Então, você vai ter aqui, ó, 5 pessoas, digamos que seja a pessoa A, B, C, D, E. Então, eu posso ter, olha só, eu posso ter a formação diretor A, vice-diretor B. Eu posso ter diretor B, vice-diretor A. Eu posso ter diretor A, vice-diretor o C. Posso ter diretor C, vice-diretor A. Posso ter diretor A, vice-diretor B. Ou diretor B, vice-diretor A. Posso ter também diretor A, vice-diretor E. Posso ter diretor E, vice-diretor A. Então, essa formação aqui, nós fizemos somente considerando o A inicial, certo? Só que isso aqui continua, tá? Aí eu vou fazer esse mesmo raciocínio considerando o B, certo? Como diretor e vice, com todos os outros participantes aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa com C, depois a mesma coisa com D, depois a mesma coisa com E, tá? Eu não vou fazer aqui porque a gente vai fazer o cálculo e já vai chegar direto na resposta. Mas você pode fazer essa montagem dessa forma aqui também e achar todas as possibilidades, tá? O resultado final vai ser a mesma coisa. Então, começando aqui com A, nós achamos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós achamos 8 possibilidades. Só considerando A como inicialmente aqui formando com os outros participantes. Então vamos lá, usando a fórmula arranjo de quantas pessoas? 5. Então esse 5 vai ser o quê? O N. Então vai ser o arranjo
de N tomados PAP. Quanto que vai ser esse P? Não é o cargo de diretor e vice-diretor? Então, são dois elementos. Então, o P aqui vai ser 2. Então, a fórmula N fatorial dividido por N menos P fatorial. Isso aqui vai ser igual a arranjo de N, o N é o 5, e o P, nós já vimos, vai ser o 2. Então, eu vou calcular o arranjo de 5 elementos tomados de 2 a 2, ou seja, formação do arranjo de 5 pessoas formando diretoria com 2 pessoas, por isso que a gente fala tomados 2 a 2. Então, aqui vai ser o quê? Então, vai ser 5 fatorial, que é o N fatorial, e aqui embaixo vai ficar N menos P. O N é 5, menos o P é o 2. Então, vai ficar 5 menos 2 fatorial. Então, aqui vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 2 vai dar 3 fatorial. Então, 5 menos 2, 3. Então, isso aqui vai ser igual a 5 fatorial vezes, vou desenvolver o fatorial até chegar no 3 aqui, né? 4 fatorial vezes 3 fatorial, dividido por, aqui vai ficar 3 fatorial. Ok? Então, aqui, 3 fatorial com 3 fatorial, isso aqui eu posso cancelar. Sobrou o quê? Sobrou 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 20. Ok? Então, no caso desse problema aqui, então é possível, com 5 pessoas candidatando a diretor e vice-diretor, é possível eu calcular a quantidade de maneiras distintas que esta escolha pode ser feita. No caso aqui, ela pode ser feita de 20 maneiras diferentes. Então, agora é só você colocar a resposta. Então, quantas maneiras distintas esta escolha pode ser feita? Resposta. Esta escolha pode ser feita de 20 maneiras distintas. Distintas é o mesmo que diferentes, ok? Bom, só continuando aqui esse raciocínio, fazendo o diagrama dessa forma aqui. Então, veja bem, eu fiz a relação aqui entre o A com todos. Qual seria o próximo aqui? Seria o B. B com A, eu já tenho aqui, então eu não vou fazer de novo. O B não pode fazer com o próprio B. O B com C, então seria a primeira possibilidade. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar essa. Então, seria B com C, e eu posso ter o contrário também, né? Porque aqui é diretor e vice-diretor. Eu posso ter C como diretor e B como vice, certo? Então, B com C, o B com D, eu não tenho aqui, ó, B com D, então seria o outro, né? B com D. E posso ter o contrário, D com B. Quem seria o próximo agora? B com E, certo? B com E, e o contrário, E e B. Bom, já fiz B com todos. Agora eu vou fazer o C. O C com A, eu já tenho ele aqui, certo? O C com D, eu já tenho ele aqui. O C com C não tem jeito de formar ele com ele mesmo. Agora eu vou fazer aqui o quê? O C com D, certo? Então vai ficar C com D, e posso ter o contrário, D com C. Aí, agora o C com E, e posso ter o contrário, E com C. Então, já fiz C com todas as possibilidades. Agora eu vou fazer com D. O D com A, eu já tenho aqui, ó, certo? D com B,
D com B eu já tenho aqui. O D com C eu já tenho aqui. O D com 1 forma com ele mesmo. Então agora o próximo é D com E. Então vai ficar D com E. E posso ter o contrário. E com D. Então eu fiz aqui todas as possibilidades com essas 5 pessoas aqui, formados agrupamentos de 2 em 2. Por quê? Diretor e vice-diretor, em que a ordem importa no resultado. Então aqui a gente já tinha calculado que era 8, né? Aqui aí vai ficar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então o valor total aqui vai ser 20, que é o mesmo que nós achamos aqui, tá? Só que aqui teve como fazer isso aqui porque foram 5 pessoas para escolher 2, então dá para fazer em diagrama. Mas imagina aqui, se fosse 200 pessoas para você escolher 10, não dá para você fazer isso aqui, certo? Você vai gastar muito tempo e às vezes nem tem como fazer. Por isso que a gente usa a fórmula, porque a fórmula ela chega direto no resultado da formação desses grupos, certo? Bom, então esse é o nosso conteúdo, arranjo, é o conteúdo dessa semana. Então agora vai ser postado aqui as atividades no arquivo PDF para vocês fazerem. Então vocês vão assistir o vídeo, se ficar dúvida, assiste novamente. Na sequência vocês vão fazer os exercícios, que está no arquivo PDF aqui embaixo. E se ficar alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado, ok? Bons estudos a todos!